Houve alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou que o mundo do aço estrangeiro estava chocado pela gigantesca sociedade. O presidente Adlai de Valle declarou que, a não ser que os truques fossem regulamentados, o país poderia esperar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas Keynes, o hábil manipulador de ações, começou a trabalhar, empurrando as novas ações para o público com tal vigor que todo o excesso, calculado por alguns em quase 600 milhões de dólares, foi absorvido num relance. Assim Carnegie teve os seus milhões, a corporação de Morgan teve 62 milhões de dólares por seu trabalho e os rapazes de Gates Aguirre tiveram seus milhões. Schwab, de 38 anos, teve sua recompensa. Foi feito presidente da nova companhia, ficando no poder até 1930. As riquezas começam dentro do homem. A história dramática do grande negócio, que você acabou de ler, é um exemplo perfeito do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente físico. Essa organização gigantesca fora criada na mente de um só homem. O plano pelo qual as fábricas de aço davam estabilidade financeira à organização, fora criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação e sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que entraram na United States Steel. As fábricas de aço e equipamento mecânico adquiridos pela companhia, depois de assegurada sua existência legal, foram incidentais. Mas uma análise cuidadosa revelara o fato de que o valor estimativo das propriedades adquiridas pela companhia aumentou em aproximadamente 600 milhões de dólares, pela simples transação que as uniu sob uma única direção. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab, mais a fé com que a transmitiu à mente de J. P. Morgan e a dos outros foi negociada por um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Não é uma soma insignificante por uma única ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas companhias da América, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço, abrindo novos mercados e provando, assim, que os 600 milhões de dólares em lucros que a ideia de Schwab produziu foram merecidos. A riqueza começa em forma de pensamento. A quantidade só é ilimitada pela pessoa, em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando você estiver pronto a negociar com a vida pelo preço que você exigir, por ter passado por aqui. Pontos a fixar. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Eis 5 passos para a autoconfiança, todos eles facilmente ao seu real alcance. Você sabe agora como se atirar ao desastre pelo pensamento ou como obter vitória e felicidade, como resultado das mesmas circunstâncias. Homens como Lincoln e Gandhi mostram-nos como pensamentos podem ter magnetismo, o que atrai pensamentos correlatos e faz com que milhares de mentes trabalhem como uma só. É essencial dar, antes de ganhar. Homens ricos tiveram de aprendê-lo, antes de um negócio ilegal se transformar em negócio que trabalha com e para o público, sem deixar de ser lucrativo. Tanto a pobreza como a riqueza são produtos da fé. Passo número 3. Em direção à riqueza. Autossugestão. Para resultados assombrosos, faça com que a parte mais profunda da mente trabalhe para você. Apoie. Com o poder da emoção e verá que a combinação é impressionante. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados, que alcançam a mente através dos 5 sentidos. Em outras palavras, auto-sugestão e a sugestão a si mesmo. É um instrumento de comunicações entre a parte da mente em que tem lugar o pensamento consciente e a que serve como ponto de ação do subconsciente. Através dos pensamentos dominantes que permitimos que permaneçam no consciente, sejam pensamentos negativos ou positivos, não importa, o princípio da autossugestão alcança, voluntariamente, o subconsciente influenciando-o com tais pensamentos. A natureza fez o homem de tal modo, que ele tem controle absoluto sobre o material que lhe chega ao subconsciente, através dos 5 sentidos.
embora isso não seja uma afirmação de que o homem exerce sempre esse controle. Na grande maioria dos casos ele não o exerce, o que explica por que tantas pessoas atravessam a vida na maior pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre o subconsciente, que parece um pedaço fértil de jardim, no qual as ervas daninhas crescerão em abundância, se sementes mais desejáveis não forem ali plantadas. Autossugestão e um instrumento de controle, através do qual o indivíduo pode alimentar, voluntariamente, o subconsciente com pensamentos de natureza criadora ou então, por negligência, permitir que pensamentos destrutivos cheguem ao rico jardim da mente. O poder monetário da emoção. Você recebeu instruções, no último dos 6 passos descritos no capítulo sobre desejo, no sentido de ler em voz alta, 2 vezes por dia, sua declaração por escrito, do desejo por dinheiro e ver-se e sentir-se desde já na posse dele. Seguindo as instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao subconsciente, no espírito de fé absoluta. Pela repetição do processo, você cria, voluntariamente, hábitos de pensar favoráveis ao esforço de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Volte aos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo, leia-os com atenção novamente antes de prosseguir. Depois, ao chegar nesse ponto, leia com cuidado as 4 instruções para a organização do grupo da mente superior, descrito no capítulo sobre planejamento organizado. Comparando essas 2 espécies de instruções com o que foi dito sobre autossugestão, você, claro, verá que as instruções envolvem a aplicação do princípio da autossugestão. Lembre-se, pois, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, através do qual estará tentando desenvolver uma consciência do dinheiro, que a simples leitura das palavras não tem importância, a não ser que sejam conjugados à emoção ou sentimento. Esse fato é de tal importância que permite repetição em quase todos os capítulos, uma vez que a falta de compreensão disso é a razão principal de a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não conseguirem resultados satisfatórios. Palavras simples, despidas de emoção, não têm influência sobre o subconsciente. Você não obtém resultados apreciáveis enquanto não aprender a alcançar o subconsciente com pensamentos e palavras ditas, que têm de ser emocionalizadas com fé. Não desanime se não puder controlar e dirigir suas emoções na primeira tentativa que fizer. Lembre-se de que não existe a possibilidade de obter algo de graça. O preço da capacidade de influenciar o subconsciente e persistência eterna, ao aplicar os princípios aqui descritos. Você simplesmente não pode desenvolver a desejada capacidade por um preço mais baixo. Você somente deve decidir se a recompensa pela qual está lutando, a consciência do dinheiro, vale o preço que deve pagar pelo esforço. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão dependerá, em grande parte, na sua capacidade de concentrar-se num dado desejo, até que ele se torne obsessão ardente. Veja-se ganhando dinheiro. Quando você começar a seguir as instruções relativas aos 6 passos descritos no 2º capítulo, ser-lhe-á necessário usar o princípio da concentração. Permita-nos oferecer aqui sugestões para o uso efetivo da concentração. Quando você começar a seguir o primeiro dos 6 passos, que lhe indica fixar na mente a quantia exata de dinheiro que deseja, fique com os pensamentos nessa quantia de dinheiro, por concentração ou fixação da atenção, com os olhos fechados até conseguir ver realmente o aparecimento físico do dinheiro. Faça-o ao menos uma vez por dia. Ao fazer estes exercícios, siga as instruções dadas no capítulo da fé e veja se realmente de posse do dinheiro. Eis um fato muito significativo. O subconsciente aceita qualquer ordem dada no espírito de absoluta fé e age de acordo com essas ordens, embora elas, muitas vezes, tenham de ser apresentadas e reapresentadas pela repetição, antes de serem interpretadas pelo subconsciente. Seguindo a declaração anterior, considere a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo para com o subconsciente, fazendo-o crer, porque você o crê, que você precisa ter a quantidade de dinheiro visualizada que esse dinheiro já está à sua espera, que o subconsciente deve fornecer-lhe planos para a aquisição do dinheiro que é seu.
Passe à sua imaginação o pensamento sugerido no parágrafo anterior, e veja o que sua imaginação pode ou irá fazer para criar planos práticos de acumulação de dinheiro, através da transmutação do seu desejo. A inspiração será seu guia. Não espere por um plano definido, através do qual você pretende trocar serviços ou mercadorias pelo dinheiro visualizado. Comece logo a ver-se de posse do dinheiro, exigindo e esperando, nesse meio tempo, que o subconsciente lhe forneça o plano ou os planos de que necessita. Esteja alerta, pois assim que os planos aparecerem, você deve pô-los em ação, imediatamente. Eles aparecerão de certo como um lampejo em sua mente através do sexto sentido, sob a forma de inspiração. Trate-a com respeito e comece a agir assim que a receber. No quarto dos 6 passos, suas instruções foram as seguintes. Crie um plano definido para levar a cabo seu desejo e comece já a pôr o plano em ação. Siga essas instruções da maneira pela qual vêm descritas no parágrafo anterior. Não confie na razão ao criar seu plano de acumulação de dinheiro pela transformação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e, se você depender totalmente dela para servi-lo, poderá desapontá-lo. Ao visualizar a dinheiro que pretende acumular, com os olhos fechados, veja-se prestando serviço ou entregando a mercadoria que deseja dar em troca desse dinheiro. Isto é importante. Agora o seu subconsciente começa a trabalhar. As instruções dadas em relação aos 6 passos no segundo capítulo serão agora resumidas e combinadas com os princípios de que trata o presente capítulo, como se segue. 1. Vá a algum lugar tranquilo, de preferência a cama, à noite, onde não será perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, para que possa ouvir suas próprias palavras, a declaração escrita da quantidade de dinheiro que pretende acumular, o limite de tempo para sua acumulação e uma descrição do serviço ou mercadoria que deseja dar em troca do dinheiro. Ao seguir essas instruções, veja se já de posse do dinheiro. Por exemplo, suponhamos que você queira acumular $50.000 até 1º de janeiro, daqui a 5 anos. Que você pretende prestar serviços pessoais em troca do dinheiro, na qualidade de vendedor. Sua declaração escrita de propósitos deve ser assim. A 1º de janeiro de 1900, terei em meu poder $50.000, que me chegarão em várias quantias, de tempos a tempos, nesse interim. Em troca, darei o serviço mais eficiente de que sou capaz na maior quantidade possível, e a melhor qualidade possível, como vendedor de... Descreva o serviço ou a mercadoria que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Tão forte é a minha fé que vejo esse dinheiro diante de meus olhos agora. Posso tocá-lo com as mãos. Está esperando ser transferido para mim no momento e na proporção em que irei entregar o serviço que pretendo dar em troca. Estou aguardando um plano para acumular esse dinheiro e seguirei o plano quando tiver recebido. 2. Repita o programa noite e dia até poder ver, em sua imaginação, o dinheiro que pretende acumular. 3. Coloque uma cópia por escrito da declaração onde possa vê-la noite e dia e leia-a antes de dormir, assim como ao levantar, até decorá-la. Lembre-se, ao seguir estas instruções, que você está aplicando o princípio da autossugestão, com o propósito de dar ordens ao subconsciente. Lembre-se também que seu subconsciente agirá de acordo com essas instruções, se forem emocionalizadas e dadas com sentimento. A fé é a emoção mais forte e mais produtiva. Siga as instruções dadas no capítulo sobre a fé. Essas instruções podem parecer, a princípio, abstratas. Não se perturbe com isso. Siga-as, por mais abstratas e pouco práticas lhe passam parecer no início. Logo vira o tempo, se você fizer como lhe foi ensinado em espírito e nas ações, em que todo o universo de poder se revelará a seus olhos. Porque você é senhor do seu destino. Ceticismo em relação a todas as ideias novas e característica de todos os seres humanos. Mas se você seguir as instruções esboçadas, seu ceticismo logo será substituído por crença, que por sua vez se cristalizará em fé absoluta. Ceticismo em relação a todas as ideias novas e característica de todos os seres humanos.
Mas se você seguir as instruções esboçadas, seu ceticismo logo será substituído por crença, que por sua vez se cristalizará em fé absoluta. Muitos filósofos afirmaram que o homem é senhor de seu destino terreno, mas a maioria deixou de dizer por que senhor. A razão pela qual o homem é senhor de seu status terreno e especialmente seu status financeiro está perfeitamente explicada neste capítulo. O homem pode se tornar senhor de si mesmo e do ambiente que o cerca, porque tem o poder de influir sobre o subconsciente. A verdadeira façanha de transmudar desejo em dinheiro envolve o uso da auto-sugestão como instrumento pelo qual se pode alcançar e influenciar o subconsciente. Os outros princípios são meros instrumentos com os quais se aplica a autossugestão. Conserve esse pensamento em mente e você estará sempre consciente do papel importante que o princípio da autossugestão desempenha nos seus esforços de acumular dinheiro, pelos métodos descritos neste livro. Depois que tiver lido o livro inteiro, volte a este capítulo, seguindo, em espírito e ação, a seguinte instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta, todas as noites, até convencer-se completamente de que o princípio da autossugestão é sólido, capaz de conseguir-lhe tudo o que lhe for exigido. Ao ler, sublinhe com um lápis todas as sentenças que o impressionarem favoravelmente. Pontos a fixar. Você tem um sexto sentido, mas bastam-lhe os 5 sentidos comuns para controlar os pensamentos que chegam ao seu subconsciente. Feito isso, o impulso subconsciente em direção à prosperidade não deixa lugar para a pobreza. Quando as emoções o ajudarem realmente a ver e sentir o dinheiro nas mãos, este pode lhe chegar de fontes nunca antes possíveis. Fixe uma quantia definida como objetivo e que seja bem grande. Fixe também um limite de tempo. Quando o subconsciente lhe der um plano, comece imediatamente a trabalhá-lo. A inspiração é preciosa e deve ser usada de pronto. Esperar pelo tempo certo poderá derrotá-lo. 3 processos simples fazem-no senhor da autossugestão. Siga as instruções ao pé da letra e será senhor do seu destino. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior.